do dia 17, às 19h09. Que o senhor secretário faça a verificação da presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos quórum suficiente para o início da mesma. Leitura de um trecho bíblico com a palavra ao bispo Newton. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Obrigado, novo vereador. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Reverência ao Ina Tatuí. Passaremos a apreciação, discussão e votação das atas da sessão ordinária e extraordinária do dia 10/2/2020. Em discussão, em votação. Veja a hora que eu tenho que convocar a sessão aí, marcar para mim. Aqui é foda. Aprovado por 10 votos. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente.
Ofício número 087/2020. Vias da Lei Municipal número 5.437, 5.438, 5.439, promulgada por este Executivo Municipal em 6/2/2020. Prefeito Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 014/2020. Resposta dos requerimentos 01 a 013, 015, 017, 019, 021, 23, 25, 27 a 29, 31 a 33, 35 a 37, 39, 41 a 58, 60, 61, 64 e 66 a 70/2020. O Executivo também informa que tomou ciência das indicações números 01 a 047/2020. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 113/2020. Resposta dos requerimentos número 2.265, 2.559, 2.568, 2.600, 2.686, 2.688, 2.691, 2.733, 2.763, 2.807, 2.871, 2.984, 2.989, 3.010, 3.015, 3.042, 3.047, 3.048, 3.081, 3.082, 3.085, 3.096, 3.097, 3.098 e 3.101/2019. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício número 075/2020. Resposta dos requerimentos número 2.232, 2.474, 2.636, 2.774, 2.795, 2.895, 2.896, 2.904, 2.913, 2.918, 2.921, 2.926, 2.935, 2.978, 2.979, 2.985, 3.057, 3.061, 3.089, 3.095. Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. Ofício 010/2020. Atenção ao requerimento número 2.994, datado a 4/12/2019. Sabesp, gerente de divisão Adriano José Branco. Ofício número 011/2020. Resposta ao ofício 09, requerimento 2.944. Em atenção ao ofício e requerimento de referência informando os serviços foram executados em 26/12/2019. A gerente de divisão Adriano José Branco. Ofício 07/2020. Demonstrações de conta do FMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Presidente do CMDCA, Cláudio Bertolassini Batista. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Ney. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, número 061 a 085/2020. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos dessa sessão. Requerimento 177/2020.
Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da limpeza de serviços de capina na Praça Santa Cruz, autoria Pepinho. 178. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua João Bertanha, no Jardim André Ville, autoria Pepinho. 179/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a manutenção da praça de exercício e parquinho, que fica na rua João Clínico, Avenida das Mangueiras. Autoria Zé Carlos Campinho. 180/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de reformar a rotatória que fica na Teófilo Andrade Gama, entrada para o Parque São Rafael. Autoria Zé do Campinho. 181/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a limpeza e capinação no Parque São Rafael. Autoria Zé do Campinho. 182/2020. Requer a criação de comissão especial de inquérito com a finalidade de investigar a situação de perigo de saúde e física dos servidores que trabalham na prefeitura como coletores, motorista e demais itens ligados à coleta de lixo. Autoria Bispo Nilton. 183/2020. Requer da prefeita que informe se há possibilidade da manutenção e capinação no acostamento e canteiro central no anel viário Guaraci de Oliveira, que liga a rodovia Antônio Romanos Quincalhol com a estrada Moisés Martins. Autoria Daniel Rezende. Dá para apertar os dois, viu? O paninho também passa no chão. 184/2020. Requer da prefeita que informe se há possibilidade de manutenção e capinação na Praça Benedito Nunes, na Vila São Paulo. Autoria Daniel Rezende. 185/2020. Requer da prefeita se informe se há possibilidade de manutenção e capinação no acostamento em toda a extensão da estrada Moisés Martins, que liga Tatuí ao bairro da Americana. Autoria Daniel Almeida Rezende. 186/2020. Requer da prefeita que informe se há possibilidade de manutenção, limpeza e capinação na Praça da Santa Cruz. Autoria Daniel Rezende. 187/2020. Requer da prefeita que informe se há possibilidade da manutenção e operação tapa-buraco em toda a extensão do bairro residencial Astória. Autoria Daniel Rezende. 188/2020. Requer da prefeita que informe e encaminhe a esta Casa de Lei a quantidade de famílias que estão sendo atendidas pelo Banco de Alimento e qual é o procedimento adotado para a inscrição e distribuição dos alimentos. Autoria Martins de Abreu. 189/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de providenciar junto aos departamentos responsáveis a limpeza de terrenos da Prefeitura no Jardim Rosa Garcia 2, com relação ao mato alto, entulho nos terrenos e proliferação de ratos e escorpiões. Autoria Ronaldo Mota. 190/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar limpeza e serviços de capina na Avenida Doutor Olavo Ribeiro de Souza. Autoria Pepinho. 191/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de um semáforo na Avenida Pompeu Reale, na rotatória em frente ao posto Comendador e Supermercado Barbosa, no Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 192/2020. Requer da prefeita que informe através da Secretaria da Saúde qual a média de espera pelo atendimento na especialidade de otorrinolaringologista. Autoria Bispo Nilton. 193/2020. Requer da prefeita que informe o motivo de não haver resposta para o requerimento 2559/2019. Autoria Bispo Nilton. 194/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza na academia ao ar livre, localizada na rotatória Avenida Virgílio Monteiro Filho, no bairro Nova Tatuí. Autoria Bispo Nilton. 195/2020. Requer da prefeita que informe o motivo de não haver resposta para o requerimento 2984/2019. Autoria Bispo Nilton.
196/2020, requer da Prefeita que informe o motivo de não haver resposta para o requerimento número 2985/2020, autoria Bispo Nilton. 197/2020, requer da Prefeita que informe o motivo de não haver resposta para o requerimento 3015/2019, autoria Bispo Nilton. 198/2020, requer da Prefeita que informe o motivo de não haver resposta para o requerimento número 3019/2019, autoria Bispo Nilton. 199/2019, requer da Prefeita, conforme o ofício TUR 594/2019, em resposta ao requerimento de número 3017/2019, que informe se houve parceria para a realização do evento de carnaval que acontecerá no município, autoria Bispo Nilton. 200/2020, requer da Prefeita que informe o motivo de não haver resposta para o requerimento 3022/2019, autoria Bispo Nilton. 201/2020, requer do Presidente do Conselho Regional de Farmácia, o ilustríssimo senhor Dr. Marcos Machado, que informe a esta Casa de Leis qual é a posição e orientação deste Conselho com relação à prescrição de medicamento genérico pelos médicos que atuam na rede pública de saúde, autoria Marquinhos de Abreu. 2002/2019, requer da Prefeita que informe o meio de certidão o local onde estão sendo utilizados 2 bebedouros adquiridos pelo valor de R$ 4.452, conforme se extrai o empenho número 965/1000/2020, autoria Rodolfo S. Fanganiello. 203/2020, requer da Prefeita que informe por meio de certidão do que se trata o bloqueio judicial no valor de R$ 4.618 do empenho número 1055/2020, autoria Rodolfo Fanganiello. 204/2020, requer da Prefeita que informe por meio de certidão a placa a cada uma das 8 motos novas adquiridas pelo valor de R$ 134.000, destinado ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura. Autoria Rodolfo S. Fanganiello. 2005/2020, requer da Prefeita que informe a possibilidade de realizar reparos necessários para a passagem da rua Palmira, número 5, na Vila São Paulo, autoria Alexandre Grandino Teles. 206/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de uma lombada ou tachão na Avenida Monsenhor Silvestre Murari, número 90, próximo ao Colégio MAC. Autoria Alexandre Grandino Teles. 207/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa-buraco em toda a extensão do Jardim das Garças. Autoria Alexandre Grandino Teles. 208/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa-buraco nas ruas Luiz de Camargo Barro, Rua Elvídio Casarini, Rua Natal Carlete, na Vila São Cristóvão, Cespinha, perto do Motel Dallas. Autoria Alexandre Grandino Teles. 209/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de determinar a Electro, a fim de que esta concessionária de energia faça uma poda regular e necessária em todas as árvores que estão plantadas na calçada do prolongamento da rua Bepivane, no bairro Junqueira, situado ao fundo da futura UPA da nossa cidade. Autoria Alexandre Grandino Teles. 210/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de promover a poda das árvores e capinação do Centro Recreativo de Funcionário Público no bairro Junqueira. Autoria Alexandre Grandino Teles. 211/2020, requer da Prefeita que informe por qual motivo não foi finalizado as obras de conclusão da Praça Mário Cóssio. Haja vista que o recurso de R$250.000 enviado pela deputada federal Renata Abreu já foram liberados. Autoria Valdeci Proença. 212/2020, requer da Prefeita informações a respeito do cadastro e recadastro de estudante universitário para o primeiro semestre de 2020. Autoria João Éder Alves Miguel.
213/2020, requer da Prefeita que informe qual foi o custo total dispensado para atendimento de transporte universitário no ano de 2019. Autoria, João Éder. 214/2020, requer da Prefeita que informe quanto será realizado o patrulhamento das estradas no bairro Guaxingu. Autoria, João Éder. 215/2020, requer da Prefeita que informe quais as medidas podem ser adotadas, além das placas indicativas já existentes, de modo a evitar o tráfego de caminhões na rua Cornélio Vieira de Camargo. Autoria, João Éder Miguel. 216/2020, requer da Prefeita que, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, informe a respeito de cascalhamento da poda do mato nas áreas rurais, acostamento de rodovias e estradas vicinais, mais precisamente na Estrada dos Fragas, na Americana e Miranda, em nosso município. Se existe uma programação periódica e pré-programada para este tipo de serviço, bem como qual o departamento diretamente responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de cascalhamento, poda e roça de mato. Autoria, Velho Quevedo. 217/2020. Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de viabilizar a instituição do programa de valorização do servidor público municipal e sua qualidade de vida. Autoria, Velho Quevedo. 218/2020. Requer da Prefeita que, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura, preste as seguintes informações a respeito do paterrolar e cascalhar a rua Elvídio Casarini, na Vila São Cristóvão. Autoria, Velho Quevedo. 219/2020. Requer da Prefeita as seguintes informações. Quantos médicos pediatras existentes atuantes no pronto-socorro municipal? 2. Quais os nomes dos pediatras e suas cargas horárias de trabalho no pronto-socorro? 3. Em caso de não haver médico pediatra no pronto-socorro, por qual motivo este profissional não trabalharia neste estabelecimento? 4. Em caso de não ter pediatras no pronto-socorro, deveria ter uma placa indicativa que não teria profissionais pediatras para atendimento. Autoria, Velho Quevedo. 220/2020. Requer da Prefeita que informe quais são os atuais planos da senhora Prefeita em relação ao incentivo ao esporte dos portadores de deficiência e especiais, visando prática de esportes e participação em competições esportivas. Autoria, Velho Quevedo. 221/2020. Requer da Prefeita que informe quando será realizada a manutenção das estradas na Vila Americana. Autoria, Eduardo Salum. 222/2020. Requer da Prefeita que informe quando será realizada a manutenção das estradas no bairro Campinho, da zona rural do nosso município. Autoria, Eduardo Salum. 223/2020, requer da Prefeita que informe quando será realizada a sinalização das lombadas existentes em toda a extensão da rua Teófilo Andrade Gama. Autoria, Eduardo Salum. 224/2020, requer da Prefeita que informe a partir de quantos decibéis os estouros e estampidos produzidos por fogos de artifício são considerados poluição sonora para fins da Lei Municipal 5.275/2018, e se existe alguma norma regulamentando essa medida de som. Autoria, Eduardo Salum. Essa foi já o medida de decibéis, estouros, estampidos do região. 225/2020, requer da Prefeita que informe quais foram realizadas as diligências a fim de apurar denúncias a respeito do descumprimento da Lei Municipal número 5.275/2018 durante as festividades do último Réveillon. Se sim, as infrações apontadas foram constatadas, se sim, quais as penalidades foram aplicadas. Autoria, Eduardo Salum. 226/2020, requer da Prefeita que informe em que situação se encontra a emenda parlamentar no valor de 200 mil, destinada para a reforma do canil municipal de nossa cidade. A verba já foi recebida, existe previsão para o início das obras, favor encaminhar o projeto de reforma. Autoria, Eduardo Salum. 227/2020, requer da Prefeita que informe se há um trabalho psicoterapia em grupo nas escolas municipais do Jardim Santa Rita, se sim,
com qual frequência ocorre, se não por quais razões? Autoria, Eduardo Salum. 228/2020, requer da prefeita que informe se há trabalho de psicoterapia em grupo do CRAS no Centro de Referência da Assistência Social no Setor Sul. Se sim, qual a frequência que ocorre, se não por quais razões? Autoria, Eduardo Salum. 229/2020, requer da prefeita que informe se há trabalho de psicoterapia em grupos na Unidade Básica da Saúde no Jardim Santa Rita de Cássia. Se sim, qual a frequência ocorre, se não por quais razões? Autoria, Eduardo Salum. 230/2020, requer da prefeita que informe quantas pessoas foram atendidas nas áreas da psicologia e psiquiatria na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Rita de Cássia no último ano. Autoria, Eduardo Salum. 231/2020, requer da prefeita que informe quanto tempo tem levado, em média, desde o encaminhamento do clínico geral até o atendimento por psicólogo e ou psiquiatra na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Rita de Cássia. Quais são as razões para esse tempo de espera? A demora pode ocasionar o risco à saúde dos pacientes? Autoria, Eduardo Salum. 232/2020, requer da prefeita que informe quais as oficinas e ou trabalhos psicoterapêuticos são realizados nos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social Setor Sul. Autoria, Eduardo Salum. 233/2020, requer da prefeita que informe se existem projetos desenvolvidos pela atual gestão para a prevenção de suicídio, para além das campanhas do Setembro Amarelo. Autoria, Eduardo Salum. 234/2020, requer da prefeita que informe a quantidade de escolas participantes do programa Apoio Família que existem no Jardim Santa Rita de Cássia. Autoria, Eduardo Salum. 235/2020, requer da prefeita que informe se a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social tem realizado trabalhos de psicoterapia em grupos, se sim, qual a periodicidade? Autoria, Eduardo Salum. 236/2020, requer da prefeita que informe quanto tempo tem levado, em média, desde o pedido da consulta até o atendimento pelo clínico geral da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Rita de Cássia. Quais são as razões para esse tempo de espera? A demora pode se acarretar em danos à saúde dos pacientes? Autoria, Eduardo Salum. 237/2020, requer da prefeita que informe quais as ações são realizadas pela atual gestão no amparo, cuidado e tratamento psicológico das pessoas que perdem familiares por suicídio. Autoria, Eduardo Salum. 238/2020, requer da prefeita que informe quais os trabalhos são desenvolvidos pelo REPS, Rede de Atenção Psicossocial na Prevenção ao Suicídio. Autoria, Eduardo Salum. 239/2020, requer da prefeita que informe se há levantamento de quantidade de reservas minerais existentes em nosso município. Se sim, quantas são e onde estão localizadas? Elas são utilizadas para extração? Autoria, Eduardo Salum. 240/2020, requer da prefeita que informe como é a política de gerenciamento dos resíduos sólidos no município. Quanto à destinação do tratamento de lixo gerado, como são realizados? Autoria, Eduardo Salum. 241/2020, requer da prefeita que informe se há levantamento da quantidade de praças de área verde no município. Se sim, quantas existem e onde estão localizadas? Também há projeto de proteção e conservação nas áreas existentes? Se sim, quais? Autoria, Eduardo Salum. 242/2020, requer da prefeita que informe quantas licenças para construção em geral foram expedidas no ano de 2019. Autoria, Eduardo Salum. 243/2020, requer da prefeita que informe se há psicólogos atendendo a população na Unidade Básica de Saúde no Jardim Santa Rita de Cássia. Se sim, quantos? Em quais dias são realizados os atendimentos? Autoria, Eduardo Salum. 244/2020, requer do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, após ouvido o grave plenário, a retirada e arquivamento do projeto de lei 045, de minha autoria. Autoria, Ronaldo José da Mota. É o que tínhamos, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Que o senhor secretário proceda à leitura das moções. Pela ordem, o vereador Bispo Nilton. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobre pares. Eu gostaria de pedir a retirada da minha moção em número 044. Será retirada, não, vereador? Moção 044. Que o senhor secretário proceda à leitura das moções. Moção 045/2020. Aplausos e congratulações ao vereador Alexandre Jesus Bossolan por estar contemplando 25 anos na profissão de radialista em 2020. Autoria, Ronaldo José da Mota. 046/2020. Aplausos e congratulações a Anaíra Cristina Fulini Brasil pelo seu desempenho no trabalho para a doação de viaturas para a GCM de Tatuí. Autoria, Fábio José Menezes Bueno. 047/2020. Aplausos e congratulações à doutora Antônia Regina Tancini Pestana, que homologou o acordo entre MP do Trabalho e a Ford de Tatuí. Autoria, Fábio José Menezes Bueno. 048/2020. Aplausos e congratulações, senhor Estriche Azevedo Silva, pelo excelente trabalho executado frente ao Departamento de Mobilidade Urbana de Tatuí. Autoria, tiozinho, Santa Rita. 049/2020. Aplausos e congratulações ao prefeito de Tatuí, senhora Maria José Vieira de Camargo, em razão à aula inaugural dos cursos de Administração e Desenvolvimento do Sistema que fazem parte do Novotec, ocorrido no dia 10 de fevereiro próximo passado. Autoria, Marquinhos de Abreu. 050/2020. Aplausos e congratulações à Paróquia Santuário Nossa Senhora Conceição de Tatuí, na pessoa do senhor paróquio, reverendíssimo Padre Elcio Roberto de Góes, em razão da celebração do 198 aniversário de criação, celebrado no dia 11 de fevereiro próximo passado. Autoria, Marquinhos de Abreu. 051/2020. Aplausos e congratulações à Faculdade de Tecnologia de Tatuí, FATEC, na pessoa do seu diretor, professor Dr. Mauro Tomazella, em razão da aula inaugural dos cursos de Administração e Desenvolvimento de Sistema que fazem parte do Novotec, ocorrido no dia 10 de fevereiro próximo passado. Autoria, Marquinhos de Abreu. 052/2020. Aplausos e congratulações à ITEC Salles Gomes, na pessoa da sua diretoria, senhora Beatriz Soares Amaro, em razão da aula inaugural dos cursos de Administração e Desenvolvimento do Sistema que fazem parte do Novotec, ocorrido no dia 10 de 2 de 2020. Autoria, Marquinhos de Abreu. 053/2020. Aplausos e congratulações à Arte Farma, Farmácia de Manipulação e Homeopatia, a todos os colaboradores pelo seu brilhante e representativo trabalho apresentado junto à comunidade tatuiana. Autoria, Marquinhos de Abreu. 054/2020. Aplausos e congratulações à empresa de materiais de construção Lobo pelo transcorrer dos seus 27 anos de atuação em Tatuí. Autoria, João Éder Alves Miguel. 055/2020. Aplausos e congratulações ao padre Edvilson de Godoy pela realização da 12ª Festa do Milho. Autoria, João Éder Alves Miguel. Você fez a moção, colocou Góis. O João colocou Godoy. O senhor está errado, então. Você está Góis. Ah, é outro, padre. Muita lambeção. 056/2020. Repúdio ao ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, por conta da lamentável declaração dada no dia 12 de 2 de 2020, ao criticar os períodos em que o real esteve mais valorizado, afirmando que até empregadas domésticas iam para a Disney nessa época, de modo a humilhar
indenificar e agredir essas trabalhadoras, como se fosse antinatural que essa classe menos abandonada viajasse para o exterior. Autoria Eduardo Salum. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Posso fazer agora, então? Não, aí está aberto o sistema. Não, fazer agora. Está aberto o sistema? Posso fazer? Vê lá, coloca lá, que só faço aqui já. Questão de ordem do vereador Fábio Menezes. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, tendo em vista que tem um requerimento, o mais complexo, que seria o 182, que pede a abertura de uma SEI, gostaria que o senhor fizesse a votação desse requerimento em separado, devido à sua complexidade, até a discussão pode ser englobada. Mas eu acredito que esse requerimento nós devemos votar separadamente por causa da complexidade dele. Esse era o meu pedido. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Será feito separadamente a votação. A discussão vai ser na totalidade, englobado. A votação vai ser em separado. Pois não, nobre vereador Busminilton. Não necessariamente. Eu recebi um ofício ao excelentíssimo presidente da Câmara, Antônio Marcos de Abreu, eu, Rodenei Rocha, vereador com assento nessa Casa de Leis, com amparo no artigo 66 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência para requerer, após ouvido o egrégio plenário, que o projeto de lei 044/2017 seja reencaminhado para nova análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim que seja feita uma nova análise do pleito em questão. Rodenei Rocha, vereador. Então, solicito a votação para a autorização que seja voltado à comissão. Projeto 044. Não, isso aí é um outro projeto. Ele quer que seja reavaliado pela comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Ney. Para nível de informação, para os vereadores, esse projeto 044 diz respeito à redução do salário de prefeito. E eu acho que a gente devia avaliar com mais critério, porque, segundo a lei orgânica e nossa Constituição, ninguém pode ganhar mais que o prefeito no nosso município. E quem tem feito isso tem encontrado um grande problema aí na rede pública, uma vez que temos médicos aí que ganham salário hoje bem próximo, né? E já não temos pessoas dando atendimento por essa razão. Então, se a gente entrar nesse mérito, a gente vai criar um grande problema. Então, eu gostaria que esse projeto voltasse para a minha comissão, porque eu tenho um parecer para dar em cima disso, e em separado o projeto de redução do subsídio dos vereadores, a parte, inclusive o Ronaldo retirou o projeto, protocolou o outro, porque o que estava protocolado era incondicional. Então, foi feito um novo projeto, conforme pede essa Casa da Lei, e foi protocolado aí com a assinatura dos vereadores, do qual será apreciado. Então, eu gostaria que os vereadores dessem a oportunidade para mim de eu rever o projeto 044. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Em votação. Aprovado por 14 votos. Será reencaminhado à comissão.
Nós vamos abrir o tempo agora para a discussão englobada dos requerimentos, inclusive todos os requerimentos, todos. Só a votação que nós vamos fazer a parte, que é a votação do 182. Solicito ao oficial Lucas que faça a abertura de 1 minuto para os vereadores se inscreverem para a discussão dos requerimentos, de todos os requerimentos. Já abriu lá, Lucas? Eu vou. Aí. Vamos ver quantos inscritos. 6 vereadores se inscreveram. Nós vamos dar 5 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, uma boa noite a todos. Vamos vir para essa tribuna para debater alguns requerimentos que coloquei aqui nesta casa. Senhor presidente, primeiro em relação à questão da proteção e defesa dos animais em Tatuí. Até, inclusive, fiz uma visita ao canil municipal durante essa semana para avaliar como que tem sido feito e realizado esse serviço público no canil. Mas, ademais, recebi algumas questões relacionadas à questão da lei que a gente aprovou em 2018 aqui nessa casa, que é a lei que proíbe fogos de artifício com estouros estampidos, a Lei 5.275, e a aplicação real dessa lei. Lembro que quando foi colocado aqui nesta casa, o vereador de autoria desse projeto, eu, inclusive, fiz uma consideração em a parte para esse vereador, dizendo que não via grande eficácia nessa lei se, de fato, a venda não fosse proibida na cidade ou algo parecido com isso. Mas não foi levado adiante a minha consideração e, pois bem, no Réveillon agora de 2019 e 2020, a gente recebeu uma série de denúncias que rojões, fogos de artifício com estampido foram estourados na cidade inteira e não houve nenhum tipo de fiscalização da prefeitura, pelo o que me consta. Então, para que a gente não fale pelos ouvidos, vamos falar pelos documentos oficiais. Estou questionando por requerimento a senhora prefeita se houve denúncia de descumprimento, se houve penalidades e se há norma regulamentando a quantidade de decibéis possível em relação a esses estampidos, estouro, rojão. A outra coisa é em relação ao canil, voltando para o assunto também da defesa dos animais. Então, o que me consta é que foi recebida uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para o canil municipal. E a minha questão é se esse recurso já foi recebido. Pelo que me consta, tem um projeto de reforma em relação ao canil. Os animais estão muito bem tratados lá, estão bem divididos, organizados, mas tem um problema. Ali não há mais capacidade de receber animais. Então, um lugar público com a tamanha importância, principalmente para a questão de saúde pública em Tatuí, deveria, que é o centro de zoonose, deveria ter uma reforma de ampliação. Então, a minha questão para a prefeitura existe esse projeto de reforma e esses R$200 mil de emenda parlamentar vai para esse projeto ou não?
A outra questão, senhor presidente, que fiz para essa casa, foi uma moção de reprovação ao ministro Paulo Guedes. O senhor ministro Paulo Guedes, num das suas palestras para gringo, ele é ministro aqui no Brasil, mas ele adora dar palestra para gringo. E numa das suas palestras diz assim, o dólar estava justificando porque o dólar está alto no Brasil, que antigamente o dólar era tão baixo que até empregada doméstica ia para a Disney. Até empregada doméstica, para justificar o dólar alto. Como se fosse antinatural que empregadas domésticas fossem para o exterior. Né? Eu queria dizer para o senhor Paulo Guedes, e daí para o seu porta-voz em Tatuí, que é o senhor Giga Peixoto, que representa o governo federal, queria dizer para ele o seguinte, que na época do governo Lula, a gente aprendeu que o pobre, ele podia também frequentar o aeroporto. Falava que o aeroporto virou rodoviária no governo Lula. O filho da empregada doméstica ia para a mesma faculdade do filho da patroa. O Haddad foi massacrado em São Paulo porque fazia corredor de ônibus. A patroa ficava com o Mercedes dela parado no trânsito, e no corredor de ônibus, a empregada doméstica do busão dava tchauzinho para a patroa, por causa do corredor de ônibus. Esse ódio que vocês têm com o povo, esse ódio que vocês têm com aquele que ascendeu socialmente, é um absurdo. Então eu queria dizer para o seu ministro, para o seu Giga Peixoto, que é nosso representante lá no governo federal, se pronuncie, reprove esse ministro, senhor Giga Peixoto. Eu não vejo o senhor pegar e falar nada. O senhor foi eleito parlamentar para ficar batendo palma que nem foca para o Bolsonaro? É isso? Pelo amor de Deus, senhor deputado Giga Peixoto. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fiscalizar. Olha que absurdo o que o senhor ministro disse. Eu queria dizer uma coisa, além dessa declaração infeliz, esse governo vai caminhando para o desemprego, esse governo vai caminhando para o racismo, porque a maioria das empregadas domésticas são negras no Brasil, tem um quê de racismo. Só finalizar, senhor presidente. O vereador Eduardo Ecker foi acertado com os vereadores, que nós vamos ter que cumprir o tempo. Eu agradeço o seu pronunciamento. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, vereador Fábio Menezes. Desculpa. Com a palavra, vereador Bispo Nilton. É que está aqui dois. Vai apagando. Vai apagando, que dá os outros. Desculpa, Bispo, foi apagando. Se quiser transferir para ele. Boa noite, senhor presidente, nobre da mesa, pares presentes. Eu faço uso desta tribuna diante dessas denúncias que chegaram até nós sobre a questão do lixão. Acredito eu que a maioria dos vereadores aqui não estiveram em mãos as fotos das denúncias. E, às vezes, nós ouvimos dizer que a situação já foi resolvida. Essa semana, nobres vereadores, havia uma saveiro recolhendo o lixo da nossa cidade. Eu pergunto para vocês, a coleta de lixo, senhor presidente, deve ser feita com saveiro ou com caminhão específico para tal uso? Como deve ser feita a nossa coleta de lixo? Nós somos informados de frotas de caminhões com defeito, pessoas machucadas, pessoas até sendo punidas por não querer trabalhar com um veículo nessa situação. E o que nós fazemos a respeito? A única questão aqui que nós pedimos é que realmente seja investigado se há realmente essas infrações, porque nós devemos procurar protegermos os funcionários, devemos querer realmente que os funcionários sejam atendidos no mínimo para o seu trabalho.
Como eu falei, eu acredito que a maioria dos vereadores nem viram essas fotos desses caminhões, das condições que eles trabalham. E eu pergunto para vocês, como vocês analisariam fatos como esse? Procurar observar, ver realmente a situação? Uma SEI é só para investigar, para analisar se realmente os fatos acontecem, se estão acontecendo, ou nós estaremos aqui para encobrir os fatos. Está aqui as fotos para quem quiser ver a situação que se encontram os veículos, para ver que situação se encontra os funcionários. E quero dizer mais, vereadores e população presente, existe pessoas aqui, funcionários, que estão dispostos a vir aqui para dar o testemunho para vocês do que realmente acontece. Então eu gostaria que realmente vocês abrissem os vossos olhos para essa questão e analisassem, não com aquilo que falam para vocês, mas procurassem realmente lutar em favor desse povo que trabalha, que depende do seu salário. Pessoas que ganham o sustento da sua família em condições precárias. Em condições precárias. Novamente, eu relembro a vocês, esta semana mesmo que passou, o lixo foi recolhido por uma saveiro. Por que será? Porque os caminhões estavam quebrados. Porque não tem manutenção. Falta de equipamento. Ou melhor, falta de decência para o trabalho. Falta de cumprimento com o regulamento do trabalho. Então eu peço que vocês analisem e votem segundo a consciência de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bispo Nilton. Com a palavra, o vereador Fábio Menezes. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, público, Marcelo, que está todo dia, todas as sessões aqui, prestigiando. Um abraço, Marcelo. Senhor presidente, com relação a esse requerimento para a instauração da SEI, o que eu tenho que falar é que justamente esta é uma casa política, onde se discute política, onde existem partidos políticos, onde existe lado. Cada um defende o seu pensamento, a gente respeita o pensamento de todos, respeita a ideologia de cada um, respeita o partido em que cada um vai disputar as próximas eleições, que já estão aí. Contudo, nós já estamos vendo que esse ano é um ano político. E como ano político, é um ano diferente para essa casa, onde SEIs vão aparecer, muitas SEI, que nós já vimos em outros anos, sempre no último ano, no fechado penúltimo ano e no último ano, a oposição entra com vários pedidos de SEI para averiguar, para ter fato político, para fazer gerar fato político, fazer gerar notícia política. Isso é o papel, isso é assim que funciona, sempre funcionou assim. Contudo, nós não podemos concordar. Nós não podemos concordar que justo agora, na véspera da eleição, o bispo, que já se diz candidato a vice-prefeito, num partido de oposição, venha protocolar um pedido de SEI. Entendemos que é um fato político, esta é uma casa política, tem que ser tratado assim.
Para esclarecer alguns fatos, 2017 e 2019 foram feitas 2 licitações para a compra de EPI para os funcionários da coleta de lixo. Contudo, muitos deles que receberam EPI se negaram a usar, porque é complicado. A gente, inclusive, tem que parabenizar, que é uma das classes trabalhadoras que tem que ser mais valorizadas, porque correr 40, 30 quilômetros atrás de um caminhão não é para qualquer um. É eles que tiram o nosso lixo. Lá atrás, em 2001, 2002, nós vimos essa cidade aqui com greve dos lixeiros. O Bussolano estava aqui com a gente, dos coletores. A cidade virou um caos. Nós sabemos a importância que tem essa classe. Contudo, é difícil para eles trabalharem usando bota com biqueira de aço. É difícil para eles, com o calor que tem feito esses dias, com uma calça, com uma blusa de manga comprida, luva, capacete, óculos, tudo que se exige de EPI. Então tem que ser conversado, tem que se chegar num bom termo. A prefeitura comprou equipamento. O equipamento está no almoxarifado. Dos 32 concursados para coletor de lixo, nesses últimos 2 anos já passaram 84. A rotatividade é muito grande e eles vão embora e levam consigo os equipamentos. A prefeitura recompra para os novos que são chamados no concurso. Existe também esse problema. Então, gostaria de pedir aos senhores vereadores que vamos votar contra mais uma SEI, senão nós vamos ter uma SEI por semana aqui, daqui até a eleição, porque nós sabemos que são fatos políticos, não podemos votar. Senhor presidente, gostaria de pedir para o senhor colocar na sessão de hoje já a votação dessa. Pois não. Pois não. E gostaria, mais uma vez, de parabenizar a classe dos coletores de lixo, uma classe dos funcionários públicos municipais importantíssima para todos nós, para toda a cidade. Pois não, Ney? Obrigado pela parte, senhor vereador. Eu gostaria também de frisar, como a gente discutiu lá, a importância dessa classe e se pudesse rever alguma coisa para a gente aumentar o salário dessas pessoas. Porém, eu li o laudo da Volkswagen que mandou sobre quebra dos caminhões novos que foram comprados. Há 20 anos eu trabalho numa empresa onde a gente faz o teste de concorrente e da mesma fabricante desses câmbios. A gente faz o trabalho lá que cada 1 quilômetro equivale a 15 quilômetros aqui fora. O que estão fazendo lá... Obrigado. Não, vereador, o senhor pede a parte do próximo vereador Ronaldo, ele vai dar, o senhor conclui, fazendo um favor. Eu tenho que seguir aqui o regimento. Com a palavra o vereador Ronaldo da Mota. Fica lá mesmo, fica lá mesmo. Senhor presidente, membro da mesa, nobres colegas, Ney, passo a parte para você. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, assim como tem pessoas de bem lá, possivelmente tem, porque em todo lugar é assim, também tem pessoas mal intencionadas lá que andam fazendo coisas lá que a intenção é quebrar o veículo. Foi o que estava no laudo. E realmente, o trabalho que a gente exerce lá na função que eu tenho hoje, eu tenho conhecimento e sei do que eu estou falando. Entendeu? Eu encontrei um caminhão um dia, na estrada de terra que eu estava vindo e eles estavam indo, o cara passou mais ou menos uns 80 por hora numa depressão com o caminhão carregado. Não é feixe de mola que aguente. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso devia ser apurado. Inclusive, essa questão do IPI, parece que tem funcionários que não querem pegar, vão entrar aí com uma questão de que vai ser entregue o IPI, que foi o cobrado. Quem não querer assinar, pegar o IPI, vai ter que ser responsabilizado pelo fato. É o que acontece na nossa empresa onde a gente trabalha. Entendeu? Só que eu acho que isso daí, como o Fábio falou, sim, politicagem, né? Porque a gente acabou de abrir uma SEI da Santa Casa aí, super importante, né? Do qual fui questionado aí, inclusive pelo deputado. Eu gostaria também, né, do partido, do bispo aí, que vão ser vice e tal, para informar o deputado que eu quero que ele acompanhe eu na SEI.
Aí quando a gente achar o porquê e que seja punido os responsáveis, que também ele mande emenda parlamentar para que a gente consiga pagar a dívida da Santa Casa e consiga começar do zero. Eu quero ver se ele veio. Ele pode acompanhar, eu não sei, já que ele estava duvidando de mim. E como eu não tive direito de resposta na última sessão, o senhor Valdeci Proença queria ser presidente da SEI. Eu queria perguntar para o senhor Valdeci se o senhor acha que o senhor é mais honesto do que eu, para não confiar em mim, ou o senhor acha, porventura, que... Senhor presidente, deixa eu falar aqui, você não passa, meu... a respeito do requerimento do bispo, eu também assinei, fui um dos que assinei, tá? Porque eu tinha vários requerimentos com a prefeitura, e esses requerimentos vinham invasivos, tinha algumas informações que não batia. Depois que eu assinei a SEI, veio ao meu conhecimento, tá? A respeito dos IPI, e é o que o vereador Fábio disse. Tem os IPI e os funcionários não usam. Agora, tem que chamar a atenção do seu supervisor, líder, encarregado, fazer esse pessoal usar. Porque eu sei que é difícil o cara andar com bota biqueira de aço, com luvas daquelas grossas, com capacete, né? O cara correndo atrás do cabelo da forma que anda correndo. Eu já presenciei cara andando de chinelo, de bermuda, né? Sem contar que uns tempos atrás também, às vezes, tem sem camiseta enrolada no pescoço, né? E tem a ANR que fala que tem que ter todos os equipamentos. Então tem que ser usado, né? Então aqui, ó, passaram para mim aqui, eu estou aqui com os empenhos. 70 mil reais só no setor de gari e lixo foi gasto com o IPI no ano de 2018. Foi comprado 30 mil reais em 2020 agora, com esses equipamentos. Foi comprado com uniforme para todos, 80 mil reais. Agora, uma parte está no banheirão. Tem lá. Agora, tem que cobrar de quem tem que usar, né? Agora, independente se esse trabalho, se a NR permite que ele trabalhe da forma que está errado. A lei fala que tem que trabalhar equipado, né, com todos os equipamentos de segurança, para ele não poder ter algum problema de saúde, para não ter com máscara, para não ter algum acidente, né? Agora, tem que ser feito, né, uma cobrança desse pessoal que não está usando, né? Porque se está lá para usar, isso tem que ser usado, tá? Então, dessa forma, eu assinei a SEI e a prefeitura. Hoje, numa conversa com o Luiz Paulo, ele falou que já vai colocar imediato isso, para o pessoal estar usando. Tem também aqui, ó, caminhões que estão falando, 6 caminhões que estão pagando 93 mil por mês e 36 parcelas. Tá? É caminhão que tem devidamente equipado com carroceria, coletora, computadora de resíduo sólido, que é o lixo. Então, tem que botar isso para funcionar. Eu acredito que... Obrigado, Ronaldo. Hoje nós temos que cumprir o regimento de acordo, o tempo. Peço desculpas aos vereadores, mas está sendo controlado lá pela cabine. Com a palavra o vereador Alexandre Teles. Com a palavra o vereador Bolsonaro da Rádio. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, imprensa, público, quero agradecer aqui a presença de todos. Quero destacar a presença do Rodrigo e da Neuza, que estão nos visitando hoje aqui na sessão, 2 grandes amigos nossos. Obrigado pela presença. Marcelo, Gregório, nosso cidadão benemérito da cidade. Agradecer, enfim, a presença de todos. Eu quero aqui tecer alguns comentários com relação, o Fábio mencionou aqui na tribuna, que a gente viveu realmente, na época, uma crise no lixo na nossa cidade. Foi terrível isso, terrível mesmo. E vejam bem, com todo respeito, com toda a admiração que a gente tem pelo nobre vereador Bispo Newton, mas é perceptível que é algo político mesmo,
porque a gente soube de informações que ele esteve nas redes sociais com um candidato a prefeito, incitando a população com uma live. E eu nem vi, graças a Deus, porque a gente estava trabalhando. Mas a gente vê que é totalmente político. É como o Fábio falou, aqui é uma casa política, com todo respeito, senhor bispo. Com todo respeito. Não, eu quero concluir aqui. O Ney já me pediu primeiro, com todo respeito e admiração, o senhor está no papel, o senhor vai ser candidato a vice, como já foi falado aqui, então é algo político, com todo respeito, eu me posiciono totalmente contra, porque hoje a gente vê um trabalho, um esforço da nossa prefeita com relação à coleta de lixo, inclusive implantado há alguns dias uma coleta seletiva já, com os containers enormes. Peço a Deus que ela consiga colocar na cidade toda, que é muito importante. Então, o papel do vereador também estar indo até a prefeita, até o vice, o Luiz Paulo, que tem toda a disposição para atender os vereadores, para tirar dúvida, para mostrar, para que realmente a gente possa juntos construir uma cidade melhor para a nossa população, e não apenas vir aqui com SEI, né? Eu acredito que SEI numa época eleitoral, ano eleitoral, período eleitoral, candidato de partido de oposição a prefeito, isso realmente é algo que não é legal, não é isso que a população espera, e não é dessa forma que esse candidato que me falaram que teve junto na live, tem para que está se mostrando para a população, tem que mostrar força de vontade e querer ajudar, construir, não a querer criticar, querer ver realmente a administração que vem trabalhando com esses contêineres, com um trabalho, inclusive eu tenho indicação e requerimento, né, Rosa, nós temos aqui com relação a esses contêineres, que é uma ideia, algo assim fantástico, que funciona e que aos poucos vai melhorando a cada dia esse trabalho com relação a essa coleta. O Ney ainda quer o à parte? Então, com todo respeito ao senhor, eu sou contra. Conforme eu estava concluindo aqui, falando de 6, né? Eu tinha feito um pedido, né? No dia que eu fui presidente da SEI, eu falei que eu ia contratar, né, uma empresa para que fizesse a auditoria, porque nós aqui, se nós juntar os 17 vereadores aqui, todos os assessores aqui, a gente não tem competência para fazer isso. E não venha falar que, tenho formação de direito, porque eu vejo que nem requerimento sabe fazer, entendeu? Então, eu não tenho capacidade, sim, para fazer uma auditoria, mas eu tenho caráter para acompanhar a auditoria. E o presidente aí do partido que estão juntando com o seu bispo, porque fizeram uma live lá, no tocante da live, como ele disse, daí levanta com um shortinho, daí pega rapaz lá, o senhor manda o recado para ele, já que o senhor vive com ele lá, para ele vir me acompanhar. Fala para ele vir acompanhar a gente na SEI. Aí quando a gente achar e agora, uma alternativa... Nessa esteira da SEI da Santa Casa, gente, recentemente a Casa Publicadora veio com a sua comissão toda para avaliar, para ver, para visitar a Santa Casa, e deram para a prefeita, para a cidade, não para a prefeita, para a população, R$100 mil, que será investido na Santa Casa, aqui de Tatuí. Quer dizer, você acha que uma igreja que tem um renome na nossa cidade, que é a Adventista, que a gente admira e respeita, doando 100 mil, e com uma SEI, quer dizer, a credibilidade é de quem? Só para concluir, a minha intenção, quando eu aceitei para fazer a SEI da Santa Casa, eu não quero vereadores, só sair a cata as bruxas. Objetivar na SEI nossa aqui, da agora que mas, vai ser... senhor presidente, o senhor me desculpe, cara. A gente pode tem um assunto importante para a gente discutir, que a gente não consegue falar nada. Eu não sei por que a gente... Depois nós vamos fazer a discussão e a votação. Coloco a solicitação do vereador Fábio Menezes para que se vote o requerimento hoje. Em votação, o requerimento 182-20. Hoje. Viu? Peço que a plateia não se manifeste. Viu? Por gentileza. Viu? Por gentileza. Viu? Por gentileza. Viu? Viu, gente? Viu? A plateia não pode se manifestar, por gentileza. Eu tenho que cumprir o regimento interno. Peço a gentileza. Viu? Peço a gentileza, gente.
Viu? Por gentileza, nós, viu? Sim, por gentileza. Não, a discussão aqui não pode ser feita. Se quiserem discutir daqui para fora, não tem problema nenhum. A gente tem que respeitar o regimento interno. Peço a gentileza. Pois não, vereador Bispo. Não, você não tem direito. Não. Nós vamos seguir, nós estamos em discussão em relação a SEI. Está em votação a solicitação do vereador Fábio Menezes de se votar hoje o requerimento 182/2020. Em votação. Agora só a inclusão de votação hoje. 182. O requerimento 2020. Requerimento 182/20. Eu solicito para que todos votem, para que se vote o requerimento hoje. Vai incluir hoje. 15 votos favoráveis e 1 contrário. Então, o requerimento será votado hoje, o número 182/20. Agora eu vou colocar primeiro todos os requerimentos, menos o 182/20, tá? Em votação, todos os requerimentos, menos 182/20, que nós vamos fazer a parte, o requerimento. Em votação. Aprovado por 16 votos. Os requerimentos. Agora nós vamos votar quem for favorável à abertura desse requerimento da Comissão Especial de Inquérito, vai votar a favor. Quem for contra a abertura da SEI, vota contra, vota não. Quem for a favor, sim. Quem vota contra o requerimento é não. Em votação, a abertura da SEI. O requerimento 182/20. Rejeitada a abertura por 10 votos a 6. Requerimentos à prefeita, números 117 a 181, 183 a 200 e 202 a 243, 2020. Requerimento às comissões 201/2020. 201/2020. Requerimentos à mesa 182 e 244, 2020. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo, número 00820. Projeto de lei, números... Está desligado meu microfone. Precisa abrir a palavra do... Projeto... Abrir do secretário. Já fiz. Alô. Projeto de lei número 03/2020 dispõe sobre a denominação de rua, sendo Juca dos Santos a rua 25 do loteamento denominado Parque Residencial dos Pássaros. Autoria, vereador Ney Louco. As comissões. Projeto de decreto legislativo 02/2020, outorga o título de cidadã emérita, excelentíssima senhora doutora Silvia Mateus dos Santos. Autoria, Alexandre Grandino Teres. Para a próxima. Quarta-feira, sim.
Projeto de Resolução do Legislativo 03/2020 dispõe sobre a fixação da remuneração dos vereadores de Tatuí para a legislatura 2021-2024, conforme disposto no regimento interno dessa Casa de Leis, no artigo 12 do item 14. Autoria: Antônio Marcos de Abreu, presidente; Rodney Rocha, primeiro secretário; e Ronaldo Mota, segundo secretário. As comissões. Emenda número 01/2020 ao projeto de lei número 090/2019, de autoria do Legislativo. Altera a redação da emenda do artigo 1º do projeto de lei número 090/2019 do Legislativo. Autoria: Bispo Nilton. As comissões. Emenda número 01/2020 ao projeto de resolução número 03/2020. Autoria: Valdeci Proença. As comissões. Emenda 02/2020 ao projeto de lei de resolução 03/2020. Autoria: vereador Marquinhos de Abreu. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei do Executivo. Não, do Executivo. Projeto de lei número 08/2020 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Autoria: Prefeita Municipal Maria José Vieira de Camargo. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de resolução. Já foi lido 003. E aqui também. Projeto de resolução. Eu faço a leitura aqui. Yoguina. Ó, telefoninha aqui. Aqui, ó. Processo tal. Daqui aqui. Daí eu coloco a convocação. Solicito ao secretário que faça a leitura. Referente ao processo do Tribunal de Contas 681.15.989.16/5, prestação de conta do Executivo. Despacho. Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento e nos termos da disposição contida no artigo 327 do Regimento Interno, digna-se de sessão extraordinária para o próximo dia 26 de fevereiro de 2020, a partir das 20h30, para apreciação e deliberação de projeto de decreto legislativo 01/2020, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Tatuí relativo ao exercício financeiro de 2017. Convoque-se os senhores vereadores e proceda-se à notificação da senhora Maria José Pinto Vieira de Camargo, prefeita desse município, no referido julgamento. Tatuí, 17 de fevereiro de 2020, presidente da Câmara Municipal, Antônio Marcos de Abreu. Convoco todos os vereadores para a sessão extraordinária na quarta-feira de cinza, que será no dia 26 de fevereiro, às 20h30. Então, todos os vereadores estão convocados para quarta-feira de cinza, no dia 26, às 20h30, que é em relação à discussão e votação da prestação de contas do Executivo. Após a sessão ordinária, que haverá também na quarta-feira de cinzas, às 19h. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos votos de pesar.
quer que fale? Avisar os vereadores que todos os requerimentos serão protocolados até sexta-feira, ao meio-dia, normalmente. Informação. A sessão ordinária do dia 24/2 será transferida para o dia 26/2, na quarta-feira, às 19 horas. Os projetos e protocolos serão efetuados normalmente até sexta-feira, às 13 horas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos votos de pesar. Votos de pesar, digníssimas famílias de Jorge Colina, Eduardo Salum e Dr. Fábio Menezes. Acácio Fermino, Guarapó, requerimento de Marquinhos de Abreu. Mãe do Beto Sapato, Marquinhos de Abreu. Mãe do Vicentinho da Prefeitura, Dr. Fábio Menezes. Peço autorização para que se saia em nome da casa todos, pode ser? Pode ser? Então será encaminhados todos os nomes da casa, Guinaldo. 1 minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.